você pensar digamos, experiências de industrialização mais antigas, né, na Europa, né, mesmo nos Estados Unidos, o papel do banco de fomento ele não é tão importante assim. Né? Por quê? E eu acho que essa é uma boa notícia para o mundo contemporâneo. Porque ao longo do tempo, né, o sistema internacional financeiro teve uma espécie de biodiversidade. Você tem a chegada dos grandes fundos soberanos, você tem a diversificação do apetite de risco nos portfólios dos bancos de investimento. Né? Você tem empresas que, por conta, por exemplo, da negociação de mercado de ações, se tornaram extraordinariamente capitalizadas e elas meio que financiam a sua própria expansão e a criação da sua própria rede, né, de participantes. Muitas das empresas de tecnologia são assim, vejo o caso da Apple e o sistema iOS, etc. Então, eu não estou dizendo que os bancos de fomento deixam de ter um papel que é muito assim, relevante, etc., só que eles são mais um animal na floresta, tá certo? Por isso que eu acho que é tão importante, ao contrário do passado, se a gente... Veja, uma coisa é pensar política industrial para o modelo fordista, taylorista, certo? Outra é pensar política industrial para aquela conversão que você mencionava um pouco, né? A transição da ênfase da sociedade econômica na manufatura para o setor de serviços. E outra é pensar numa política industrial para os próximos 20, 25 anos, né? Onde você tem, mais uma vez, sobre a mesa, inteligência aumentada, robótica, novos materiais, química fina, etc. E para entrar nesse mundo, a gente não vai conseguir encurtar a distância apenas com recursos esperados do orçamento para projetos de bancos de fomento. A gente vai ter que acessar outras fontes. Por isso que eu acho que é tão importante o conceito de crowding in. Às vezes os bancos de fomento desempenham o papel de fazer um primeiro investimento inicial e por conta da sua nota de crédito, por conta da qualidade técnica daqueles que participam nessas instituições, isso acaba virando, digamos assim, um chamariz, um atrativo para que outros investidores de outra categoria institucional também se juntem. Né? Agora, é verdade que, para além dos bancos de fomento, hoje há no mundo um renascimento da política industrial. Né? Um termo, né, que estava meio que amaldiçoado. A geopolítica, por exemplo, durante um longo período, vamos lá, da queda do Muro de Berlim ao desmantelamento da União Soviética, até, sei lá, a crise das dívidas da Europa Mediterrânea em 2011, a geopolítica estava lá dormindo num berço esplêndido, parece que ela estava numa cabine de criogênio, né? De repente ela acorda, volta, agora ela voltou com tudo. Aliás, Rosê, está fazendo 20 anos a publicação do livro O Mundo é Plano, do Thomas Friedman. Né? Se você fizesse uma radiografia do livro, eu estou concluindo, puxa, quem está dirigindo aqui, quem está pilotando esse avião é a eficiência. Se você entrar na máquina do tempo e vier para agora, tudo bem, eficiência é importante, sempre será, etc. Mas ter um copiloto ali fortíssimo, que é, como disse o Rafael, a geopolítica. Então a gente precisa pensar a política industrial, o papel de bancos de fomento, para esse novo mundo. É um mundo em que cresceu muito a ênfase relativa da chamada segurança econômica, previsibilidade econômica. Né? Eu estou chamando isso porque não tenho palavra melhor de geoecono-segurança. Né? Se você pegar, por exemplo, o ano passado, vou até fazer uma digressão aqui histórica, Rosiane. O discurso do Churchill no Missouri, depois da Segunda Guerra Mundial, em que ele diz que caiu uma cortina de ferro sobre determinados países da Europa Oriental. É uma espécie de certidão de nascimento da Guerra Fria. Né? O discurso do Jake Sullivan, que é o Conselheiro Nacional de Segurança da Casa Branca da presidência Biden, publicou um artigo ano passado na Foreign Affairs chamado As Fontes do Poder Americano, que é mais ou menos ali a explicação teórica, né, conceitual, de por que os Estados Unidos têm de fazer de novo uma política industrial. Então a política industrial voltou com tudo no mundo. Né? Nesse contexto, a gente precisa evitar uma grande armadilha, né? Que é repensar a política industrial com as ferramentas que a gente tinha nos anos 40, 50 e 60. Porque o mundo montou. Senão a gente corre o risco de ser como aquele personagem do filme, como o Austin Powers. Lembra aquele ele o sujeito que saía lá dos anos 60, dos anos 70 e vinha para a sociedade contemporânea com aqueles maneirismos, etc. A gente tem que evitar isso. A gente precisa pensar numa política industrial ou numa estratégia industrial para o século XXI, onde talvez sejam menos importantes conceitos como
digamos assim, conteúdo nacional ou substituição de importações, né? E são mais importantes conceitos como, por exemplo, a agregação de valor, a transição da manufatura para a mente fatura,